Hoje eu começo na companhia de um livro, O Erro de Descartes, Emoção, Razão e Cérebro Humano, de Antônio Damasio. Se você tem interesse em neurociência, essa leitura é uma das ótimas a respeito do tema. O autor faz um trabalho muito legal unindo neurociência e processos químicos. Inclusive, na primeira parte do livro, ele analisa alguns casos reais e mostra todo esse processo químico cerebral que acontece com a gente diante das tomadas de decisão, além de aprofundar nas emoções e nos sentimentos. Então, já fica aí a dica de leitura. Você já ouviu alguém dizer, isso foi uma decisão racional ou não deixe as emoções influenciarem suas escolhas? O tempo todo, né? Mas e se eu te disser que essa separação entre emoção e razão, que parece tão óbvia, na verdade não existe como imaginamos? Até hoje acredita-se muito nessa ideia de separação dos dois mundos. E é aqui que entra a visão revolucionária do Damasio, criticando a visão do filósofo Descartes, que afirmava que a mente, a razão, deveria ser isolada do corpo e das emoções para se tomar decisões mais corretas. A verdade é que as emoções e sentimentos influenciam profundamente a maneira como processamos informações e tomamos as nossas decisões. Então, ao invés de serem vistas como interferências, as emoções são parte fundamental de como navegamos o mundo, carregando informações sobre as nossas experiências anteriores e o que elas significam para nós. E isso faz muito sentido quando paramos para pensar nas nossas decisões cotidianas. Não importa o quanto a gente tente ser racional, sempre tem um lado emocional guiando as nossas escolhas. Ignorar isso seria como desconsiderar uma parte importante de nós mesmos. Se você chegou até aqui, pode me chamar de Pan. Esse canal foi criado para pensarmos juntos e nos desenvolvermos através do autoconhecimento. Eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Como eu sempre digo, são só 2 cliques que fazem uma enorme diferença para mim. Assim, você fortalece o meu trabalho e o YouTube entende que esse conteúdo pode ajudar mais pessoas. Vamos sair da abstração e trazer para o nosso cotidiano. Imagina que você vai escolher algo para comer no almoço. Parece super simples, né? Você olha as opções, talvez calcule o preço, considere o tempo que vai levar para comer, tudo bem racional. Mas tem algo a mais acontecendo aí. Por exemplo, o cheiro daquele prato que você gosta, a lembrança da última vez que você comeu isso e como te fez sentir, o seu humor, tudo isso entra na equação. Sem perceber, sua emoção já está influenciando nessa escolha que parece ser tão lógica. E isso não acontece só nas pequenas escolhas, não. Quando você decide se deve aceitar um novo emprego ou cargo, se deve mudar de cidade, ou até mesmo em questões de relacionamento. As emoções estão sempre ali, lado a lado com a razão. O que acontece no nosso cérebro é que ele está sempre recebendo e processando informações o tempo todo. Sem perceber, o nosso corpo já começou a reagir. Quando você se depara com uma escolha, já existe um monte de substância química influenciando diretamente em como você se sente em relação às opções que tem diante de você. Por exemplo, quando sentimos uma emoção forte como o medo. Nosso corpo reage fisicamente antes mesmo que tenhamos consciência do que está acontecendo. Essas reações influenciam o que vamos decidir. E é por isso que a emoção e a razão estão ligadas. Não tem como dissociar uma da outra. E isso é muito legal de entender. Quando tomamos consciência de como nosso cérebro trabalha, fica muito mais claro que ignorar nossas emoções ou tentar controlá-las não é o ideal. Em vez disso, precisamos aprender a integrar essas duas partes de forma mais equilibrada. Agora que entendemos melhor que emoção e razão andam de mãos dadas, como usar isso a nosso favor? Como tomar melhores decisões sabendo que não dá para excluir as emoções do processo? A resposta está em aceitar que as emoções são parte essencial de quem nós somos e que elas têm algo a nos dizer. Ao invés de ficar ignorando ou lutando contra elas, aprender a escutá-las e nomeá-las. Pensa numa situação em que você se sentiu inseguro frente a uma decisão importante. O medo estava lá, certo? E o que é o medo, senão uma emoção tentando te proteger, te alertar de algum possível risco. Mas se você ficar só com medo, pode paralisar. E se tentar ignorar completamente, pode tomar uma decisão impulsiva. Sabe o que você pode fazer? Se escutar, fazer perguntas do tipo: eu estou com medo do quê?
O que de pior pode acontecer nesse cenário? Quais as possíveis consequências dessa decisão? Essas reflexões podem ajudar a tomar decisões mais ponderadas e conscientes. O ponto é, nem razão demais, nem emoção demais. Integrar as duas é que vai permitir fazer escolhas mais conscientes e equilibradas. Não é sobre eliminar uma parte de você, seja a emoção ou a razão, mas sobre entender que ambas trabalham juntas. E quanto mais reconhecemos isso, mais podemos viver de forma autêntica. Nós somos seres completos e complexos, mais do que podemos imaginar. Nossas emoções não são um obstáculo que precisa ser superado em prol das decisões mais racionais e corretas possível. Na verdade, elas são parte fundamental desse quebra-cabeça. Ignorar isso pode ter um custo pesado a longo prazo. Então, da próxima vez que alguém te disser para não misturar emoção com razão, para ser frio e calculista, lembra que isso é só uma parte da história. Nossas emoções não são obstáculos à razão. E aí, como você tem lidado com as suas emoções e pensamentos? Eu espero que essa conversa tenha te ajudado de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!